Depois de mais de 300 vídeos, mais de 140 críticas, a gente finalmente vai falar de um autor que vocês estavam pedindo faz tempo. A gente vai falar de J.R.R. Tolkien, porque eu finalmente li O Hobbit. E que melhor hora para falar desse livro que não agora, nas eminências de sair o segundo filme da trilogia. Se você estava vivendo numa caverna até agora, saiba que O Hobbit também está sendo adaptado para o cinema pelas mãos do diretor Peter Jackson. Então vai sair o segundo filme agora, nessa sexta-feira. Então eu resolvi ler esse livro, eu dei uma viajada semana passada e falei, vou levar esse livro para ler. E vou fazer esse vídeo pra vocês antes do filme. E sim, vai sair um cabine de cinema de O Hobbit em breve, esse final de semana. O Hobbit foi escrito em 1930... Não, mentira, ele foi escrito antes, mas ele foi publicado em 1937, faz muito tempo. E, de acordo com a Linda da Veves Valadares e da Vitória, que são duas experts de Tolkien, e pelo que eu pesquisei, quando Tolkien escreveu O Hobbit, ele ainda não tinha toda a ideia do Senhor dos Anéis formada em sua cabeça. Então, algumas coisas que a gente vê aqui são coisas antes de você saber a respeito do Um Anel, antes de ter Sauron, antes de ter toda a mitologia que a gente conhece em Senhor dos Anéis. Na verdade, O Hobbit, ele é um livro para crianças mesmo. Essa foi a ideia do Tolkien ao escrever O Hobbit. Fazer um livro que serviria para contar a história antes das crianças dormirem. No livro a gente tem o protagonista Bilbo Baggins, que é um hobbit. O Hobbit é um hobbit protagonista, óbvio. E se você provavelmente já sabe, né, que o Gandalf aparece na casinha de hobbit dele, na toca, né? E daí convida ele para uma aventura, né, na verdade intima ele a participar de uma aventura, que é acompanhar os anões que querem retomar o tesouro que está na Montanha Solitária, que foi roubado pelo dragão Smaug, o grande vilão da história. A história em si é bem simples, a premissa é super básica, segue completamente a jornada do herói. O Bilbo vai lá, sai com o Gandalf e com os anões, vai viver aventuras, eles vão passar por diversas coisas, até chegar no seu objetivo. E aí vai, você tem que ler o livro para saber toda a história ou ver os filmes. Eu confesso que lendo o livro eu fiquei de cabelos em pé ao ver todas as mudanças que foram feitas na adaptação cinematográfica. Algumas, pelo menos no primeiro filme, foram super bem-vindas, porque dá pra você ver que esse livro aqui, ele é contado de uma história muito... Dá pra ver que esse livro aqui é contado de uma maneira muito particular, que não é fácil de ser adaptada para um filme em si. Porque o Tolkien, ele não escreve pensando exatamente no suspense, ele escreve pensando em contar a história. Ele tem um ritmo muito bom na narrativa. Ele sabe onde colocar os acontecimentos, apresentar os personagens, narrar o que está acontecendo, mas ele não faz isso de uma maneira, pelo menos não nesse livro, extremamente detalhada. Ele vai contando casualmente, como se você estivesse conversando com ele. O livro é em terceira pessoa e o Tolkien tem uma pegada que a comparação não é muito válida assim, mas eu me lembrei muito do tipo de escrita do Stephen King, pelo menos em Sob a Redoma, por exemplo, que ele vai contando a história e ele vai contando como se estivesse falando com você mesmo. Então tem horas em que ele pausa um pouco a narrativa e joga um pouco pra frente, falando aconteceu tal coisa, mas saiba que essa coisa não vai durar tanto tempo, porque uma coisa vai acontecer na frente, mas eu tô contando coisa que eu não deveria contar ainda, então senta, relaxa e vamos continuar a história que a gente vai chegar lá. Então é um tipo de narrativa muito gostoso de se ler, mas que, como eu falei, não tem muito suspense. Ele vai criando toda a história, vai contando, criando a sua mitologia, mas você não tem aquele momento em que você segura o fôlego e você pensa, o que vai acontecer, porque ele não te dá tempo de você ter essa segurada de fôlego. Quando acontece alguma coisa que é mais um ápice, um clímax do arco narrativo que está aqui, ele já quebra esse suspense, ele já te dá a resolução.
Então, como eu falei, é um livro que foi feito para ser contado para crianças e foi escrito de tal forma, então você não pode esperar que haja uma grande profundidade na hora de criar esse suspense. E não que isso seja um demérito, porque, como eu falei, é um livro escrito para crianças, então dentro do seu propósito, do seu objetivo, ele está extremamente dentro. É legal também notar, pelo menos nas primeiras páginas, tem uma introdução que explica que essa edição aqui já foi alterada diversas coisas em alguns capítulos, que é para fazer mais sentido com a história do Senhor dos Anéis. Como eu já falei antes, quando ele escreveu o Hobbit, ele ainda não tinha a história do Senhor dos Anéis pensada. Então, na segunda edição e pra frente, tiveram que ser feitas mudanças para fazer sentido com a história da Terra-média que a gente conhece lá na trilogia do Senhor dos Anéis. Então, se você leu o Senhor dos Anéis primeiro e depois resolveu pegar o Hobbit e estiver esperando uma coisa muito parecida com a narrativa, tira o cavalinho da chuva, porque você não vai ver isso aqui. Aqui, inclusive, a grande mitologia do Anel, do Sauron, essas coisas não estão aqui. Aqui ele está contando simplesmente a história do Bilbo, dos anões buscando enfrentar o dragão para pegar o tesouro de volta. É isso, não sai disso. Eu fico até com um pouquinho de medo, assim, de criticar alguma coisa que o Tolkien escreve, porque eu sei que tem tanto fã, mas tanto fã xiita, que só falar assim, não gostei de tal coisa. A pessoa diz, você não pode falar de Tolkien, você tem que ler Tolkien e se você não leu do jeito que eu li, você leu da maneira errada. Não. Porque por mais que seja um livro legal, por mais que seja uma história que você vai lendo e lendo e você não para de ler, porque é como eu falei, ele tem esse ritmo do livro, ele é super rápido. Então você vai lendo, você vai virando as páginas, você quer saber o que acontece, e você sabe que você vai ficar sabendo rápido o que acontece, porque não tem esse suspense. Você lê ele até um dia, eu li em 2 na verdade. Mas pra mim, como leitor, do que eu estou acostumado a ler, eu senti justamente falta dessa criação de suspense. Eu acho que algumas horas ele foi extremamente anticlimático, principalmente no final, quando eles finalmente enfrentam o dragão. E assim, a resolução que é dada pra essa batalha, eu achei muito fraca, eu esperava muito mais. E eu tenho certeza que na adaptação cinematográfica eles vão deixar essa parte de enfrentar o dragão e o final mesmo de uma maneira muito mais grandiosa. Então, de certa forma, eu posso até falar que o Tolkien ele é perfeito em criar a situação e saber quando inserir essa situação. Mas não foi perfeito, na verdade, pelo contrário, na hora de dar a resolução das situações em si. Achei tudo muito fácil, tudo muito sem profundidade. Os diálogos são excelentes e eu gosto muito, mas muito mesmo, de como ele vai inserindo canções enquanto ele vai contando a história. E as canções são muito bem escritas. Eu li do original em inglês, garanto pra vocês que não é uma leitura fácil para quem está começando a ler inglês. Como é um livro escrito em 1937, publicado em 37, mas escrito antes, usam-se palavras que não são mais usadas comumente. Então, se você não tem um nível de inglês muito avançado, você vai precisar andar com dicionário para ler isso aqui. Mas como eu estava falando, as canções são tão fofinhas e são tão bem rimadas e tem, assim, uns versos tão legais que foi super legal reassistir o Hobbit e ver como eles pegaram e colocaram algumas canções que estão no livro e deram ritmo. E ficou super legal. E vale falar também que por mais que eu tenha lido na versão em inglês, que tem essa capa maravilhosa, a WMF Martins Fontes, a editora que tem o Hobbit aqui no Brasil, lançou agora uma edição maravilhosa, ilustrada, que eu super tô querendo. Mas custa R$ 89 e é edição limitada, assim. Então se eu quiser comprar, vou ter que comprar logo. Se você estiver pensando em iniciar a leitura de Tolkien, eu super recomendo que você comece pelo Hobbit mesmo, para você já ter esse primeiro gostinho da Terra-média, esse primeiro gostinho de como ele escreve. Por mais que muita gente vire e fale pra mim que a maneira que ele escreve em O Senhor dos Anéis é extremamente diferente, extremamente descritiva, que é uma coisa que bastante gente reclama nos livros, mas eu super recomendo a leitura do Hobbit, e vai levar 4 troninhos felizes, cantantes. E super vai demorar anos ainda pra eu ter coragem de pegar Senhor dos Anéis pra ler. Então nem adianta deixar no comentário, Gabriel, lê logo, porque vai demorar e eu tenho muita coisa pra ler ainda. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se você for novo no canal, se inscreve, porque a gente tem muitos vídeos novos por semana.
A gente também tem o nosso site, cabinoliterária.com.br, você pode clicar aqui para ir lá ler nossas matérias e críticas de livros clássicos. Sim, lá a gente faz crítica de livros clássicos. É mó legal. E é isso, aquele beijo.